Olá, hoje apresentaremos sobre comunicação eficaz em equipes de desenvolvimento de software. O meu grupo é composto por mim e mais 5 membros, e nessa apresentação nós vamos pincelar desde o que é comunicação, assim como abordar problemáticas e soluções da comunicação especificamente na engenharia de software. De antemão, é necessário definir formalmente o que é comunicação. Nesse slide está apresentada a definição formal de comunicação no Dicionário Aurélio de 1988. Entretanto, é uma descrição meio longa que basicamente se resume em: comunicação é o ato de enviar ou receber mensagens por palavras, sinais, símbolos ou qualquer meio técnico que garanta que a mensagem possa ser recebida. Dentro do processo comunicativo, nós temos 6 elementos que o caracterizam. Emissor é quem envia a mensagem. Receptor é quem recebe a mensagem e tem o dever de interpretá-la. Mensagem é o conteúdo do que está sendo dito. Canal é o meio pelo qual a mensagem está sendo transmitida, podendo ser verbal, textual ou até mesmo visual. Codificador ou decodificador são termos abstratos, conceituais, para representar que a mensagem ela deve ser transmitida não de qualquer forma, mas de uma forma que o receptor entenda. Esse é o processo de codificação e a interpretação do receptor seria decodificação. Quanto ao feedback, nenhuma mensagem é enviada apenas por ser enviada. No processo comunicativo, as mensagens têm como propósito causar uma ação ou reação do receptor. E o feedback é justamente a confirmação de recebimento da mensagem ou uma ação de resposta por parte do receptor. No mundo ideal, o emissor é responsável por tornar a informação clara, coerente e coesa, para que o receptor a receba e compreenda. Já o receptor é responsável por garantir que a informação foi recebida de forma integral e entendida corretamente. Entretanto, na vida real, o processo comunicativo é muito mais complexo, por conta justamente das barreiras comunicativas, que são qualquer obstáculo que interfere no fluxo de comunicação, seja de forma física, psicológica, semântica ou mesmo tecnológica. Essas barreiras podem ser físicas quando são objetos que impedem a transmissão da mensagem, ou mesmo falhas no canal em que a comunicação está acontecendo, visto que estamos em um mundo bastante tecnológico. Ainda, essas barreiras podem ser barreiras de significado ou barreiras psicológicas, que surgem quando o emissor e receptor não têm o mesmo entendimento do que está sendo comunicado, seja por falta de clareza, presunções, suposições ou até mesmo preconceitos. A comunicação em equipes é um dos fatores mais importantes para que um grupo consiga trabalhar bem junto. Em qualquer equipe, cada pessoa possui conhecimentos, experiências e formas de pensar diferentes. Essa diversidade pode ser muito positiva porque traz diferentes perspectivas para resolver problemas. Porém, ela também levanta uma questão importante: como organizar todas essas diferenças para que o grupo consiga alcançar um objetivo em comum? Para isso, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, é necessário alinhar expectativas entre os membros da equipe para que todos entendam qual é o objetivo do trabalho. Também é importante dividir responsabilidades de forma clara para que cada pessoa saiba exatamente o que precisa fazer. Além disso, uma boa comunicação ajuda a evitar conflitos desnecessários, que muitas vezes surgem apenas por falta de entendimento entre as pessoas. Apesar da sua importância, a comunicação dentro de equipes pode enfrentar vários desafios. Um deles é a diferença de interpretação. Duas pessoas podem ouvir a mesma mensagem e entender coisas diferentes. Outro problema comum é a falta de clareza nas mensagens, quando alguém não explica bem o que precisa ou o que espera dos outros. Também existe a falta de comunicação, que acontece quando informações importantes não são compartilhadas com todos que precisam saber. Além disso, fatores pessoais como emoções, estresse ou dificuldades de relacionamento podem afetar a forma como as pessoas se comunicam. Por fim, a própria hierarquia dentro da equipe pode criar barreiras, fazendo com que alguns membros sintam dificuldade em expressar opiniões ou dúvidas. Para lidar melhor com esses desafios, existem algumas boas práticas que ajudam a melhorar a comunicação dentro das equipes.
Uma delas é manter uma comunicação clara e objetiva, evitando ambiguidades e garantindo que todos compreendam as informações da mesma forma. Também é importante estimular um ambiente aberto ao diálogo, onde todos se sintam confortáveis para compartilhar ideias, fazer perguntas e dar opiniões. Outra prática essencial é a escuta ativa, que significa prestar atenção no que o outro está dizendo, buscando realmente entender sua perspectiva. Além disso, manter todos atualizados sobre decisões e informações importantes ajuda a evitar desencontros e mal-entendidos. Dessa forma, quando a comunicação é bem conduzida, ela contribui para melhorar a colaboração entre os membros da equipe, reduzir conflitos e aumentar a eficiência do trabalho coletivo. Trazendo para o contexto de desenvolvimento de software, podemos especificar a comunicação como a troca de informações entre stakeholders, as partes envolvidas no desenvolvimento de um projeto de software. O objetivo dessa comunicação é compreender claramente os requisitos que são base desse projeto de software, coordenar suas tarefas, fazer o registro das decisões técnicas e acompanhar o progresso desse projeto de software. E com a gerência de múltiplas pessoas em um projeto de software, a comunicação é um fator crucial para o sucesso desse projeto. A fim de compreender melhor como a comunicação impacta no desenvolvimento do projeto de software, a gente precisa entender quais são os tipos de comunicação. Entre eles a gente tem a comunicação formal, que é quando a gente documenta o que está sendo discutido, que é o caso de documentação de requisitos, relatórios de progresso, atas de reunião. É uma comunicação estruturada e registrada, como é a ideia de documento. Já a comunicação informal é a comunicação do dia a dia, comunicação mais rápida e espontânea, por meio de chats, conversas de escritório e mensagens rápidas. A fim de maximizar a compreensão e o sucesso nesse processo de desenvolvimento de software, é importante saber utilizar os tipos de comunicação de forma eficiente e adaptada para os diferentes grupos de stakeholders, de acordo com suas necessidades e níveis técnicos. A ideia é que a comunicação seja adaptada de acordo com o grupo. Por exemplo, quando se trata de desenvolvedores, deve ser usada uma linguagem técnica. Já com clientes, a ideia é que você utilize explicações claras e simples para passar o conhecimento que você quer, de forma concisa e fácil de compreender para o cliente. Além disso, ferramentas digitais se tornaram um grande meio de comunicação para projetos de desenvolvimento de software, onde, por exemplo, para reuniões e videoconferências, a gente usa aplicações como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom. Mensageria em tempo real, a gente pode usar aplicações como Discord, Google Chat e WhatsApp. Para versionamento e colaboração, a gente pode usar GitLab, GitHub. E para gestão de tarefas, algumas ferramentas como ClickUp e Trello. A comunicação é um dos fatores mais críticos para o sucesso de um projeto de software. Estudos do Project Management Institute indicam que mais de 56% das falhas em projetos estão associadas a problemas de comunicação. Isso nos mostra que dificuldades em projetos não surgem apenas de limitações técnicas, mas frequentemente da forma como informações são transmitidas e interpretadas entre os envolvidos. Quando a comunicação não é clara, diferentes membros da equipe passam a trabalhar com interpretações distintas sobre o sistema, seus requisitos e seus objetivos. Esse desalinhamento compromete a coordenação das atividades e impacta diretamente a qualidade do produto final. Além disso, pesquisas indicam que organizações podem perder até 30% do tempo de produção devido à comunicação ineficaz, principalmente em função de retrabalho, correções e revisões de decisões que não foram suficientemente claras no início do projeto. Entre as causas mais recorrentes desse problema estão falhas na definição e na comunicação dos requisitos. Requisitos ambíguos, incompletos ou que não foram devidamente validados podem levar diferentes membros da equipe a interpretações divergentes sobre o que deve ser desenvolvido. Outro fator relevante é a falta de alinhamento técnico entre equipes. Em projetos com múltiplos times, cada grupo pode tomar decisões locais que parecem corretas isoladamente, mas que geram inconsistências quando o sistema precisa ser integrado. Também é comum observar documentação insuficiente, quando decisões importantes são tomadas de forma informal e não são registradas adequadamente. Essas falhas geram impactos diretos no desenvolvimento do sistema. Um dos primeiros efeitos é a implementação de requisitos incorretos, quando funcionalidades desenvolvidas não correspondem às necessidades reais dos usuários ou do negócio, ou também falhas técnicas decorrentes de interpretações diferentes das especificações. Isso pode resultar em comportamentos inesperados, inconsistência entre componentes ou problemas de integração entre módulos.
Como consequência desses fatores, ocorre o retrabalho. Partes do sistema precisam ser modificadas ou reimplementadas após a identificação de erros de interpretação, ajuste de requisitos ou correções de integração. Os impactos também tendem a se acumular durante o desenvolvimento do projeto. Um dos efeitos mais imediatos é o atraso no cronograma, pois o tempo gasto na correção adiciona tarefas não planejadas. Em situações mais graves, a soma de problemas técnicos, retrabalhos e atrasos pode comprometer simultaneamente prazo, custo e qualidade. Nesses cenários, o projeto pode se tornar inviável e acabar sendo cancelado. Por essas razões, práticas como definição clara de requisitos, documentação adequada, validação contínua com stakeholders e alinhamento entre equipes são fundamentais para reduzir o risco associado à comunicação e aumentar a probabilidade de sucesso no projeto. Em mais detalhes, as metodologias ágeis têm práticas como Daily Meetings, que seriam esses encontros diários para revisar o que foi feito, Sprint Reviews, que depois de um período de atividades, a sprint, haverá uma revisão do que foi feito e o que deixou de se fazer, retrospectivas, que em maior escala observará o que foi feito no projeto e o que deve mudar e o que deve se prosseguir. Documentação clara inclui a especificação de requisitos, que é essencial para manter foco do que deve ser feito no projeto e o que é essencial e o que é arbitrário. E diagrama de arquitetura e documentação de APIs, que ambos são importantes para que haja organização em como o código está sendo lidado por todos os desenvolvedores. E sobre feedback constante, temos a revisão de código, que é sempre ter um outro desenvolvedor observando como está fazendo seu código, para rever se as suas práticas estão boas. O feedback construtivo, sempre importante ter o reconhecimento de como alguém está fazendo o trabalho da forma certa, e se não, sempre estar procurando dar um feedback que ajude essa pessoa a melhorar, ao invés de apenas punir ela ou castigar pelo que ela fez de errado. E reconhecer boas práticas, sempre manter essa visão mais positiva de quando alguém está fazendo bem, temos que apontar que ela fez de maneira correta para que ela continue fazendo daquela forma. Existem também boas práticas que podem evitar o pior acontecer. Temos aqui 3 categorias grandes para descrever algumas das ações que podem ser tomadas. Metodologias ágeis, que são, por exemplo, o Scrum, estão sempre incentivando a interação constante entre membros da equipe, com vários eventos estruturados e reuniões constantes, o que permite o time sempre estar se reatualizando sobre o que está sendo feito. Documentação clara também é essencial, evitar perda de informação e permitir a manutenção do software, tendo sempre um documento comum pode ser referenciado. E o feedback constante, que melhora a qualidade técnica do sistema e contribui para a aprendizado coletivo dos desenvolvedores, sendo essa ideia de sempre estar havendo feedback para que todos do time melhorem e sempre estejam em comunicação sobre como as coisas têm que ser feitas e como eles podem ter errado no passado. Além do contexto do escritório e do desenvolvimento de software, as técnicas apresentadas podem ser usadas além desses lugares, sendo aplicações de inteligência emocional e comunicativa. As metodologias ágeis revelam que uma comunicação frequente cria transparência e impede lacunas de interpretação erradas entre as partes. Já a documentação clara reflete o princípio de que uma comunicação clara, focada em expressar e resolver o problema, combate a desinformação mais do que tudo. E por fim, o feedback constante mostra que ambas as partes têm que trabalhar juntas para que uma possa entender a outra melhor. Logo, dado que foi mostrado, a comunicação em times de desenvolvimento de software precisa ser concisa, precisa e adaptável ao receptor. Isso é, ela deve visar acima de tudo focar em expressar o problema, evitar redundância e incoerência nas afirmações e deve sempre ter em mente quem é o receptor e qual o melhor jeito de repassar a informação, focando em criar uma colaboração comunicativa e intelectual.